Fala, povo, estamos de volta e continuando aí a nossa semana 4, galera. Semana 4, aula 2, o tópico agora refração da luz. Tópico bem pertinente aí a vários vestibulares. No Paraná, pode colocar aí de mediano para alto aí, basicamente em qualquer vestibular. Tá? Você encontra fácil questões na UEPG, na UEM, na Federal, na UEL. Então, é um conteúdo legal, um conteúdo recorrente, vale a pena jogar umas fichinhas aí, tá? Sem medo. O que é a refração da luz? Lembrando, passagem da luz de um meio para o outro, com mudança de velocidade. Ela muda a velocidade, só toma cuidado, a frequência não muda, tá bom? Só ajeitar minha água aqui. A frequência não muda, muda a velocidade e muda comprimento de onda. Frequência permanece constante na refração. Um tópico muito importante na refração é o índice de refração de um material. É uma relação entre velocidades. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no próprio material. C sobre V. Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui é ar. Esse daqui que eu não fiz o achoradinho é ar. Se ele é ar, o índice de refração, aqui também, ó. O índice de refração é a velocidade no vácuo pela velocidade no ar, que é aproximadamente igual. Ao dividir dois números aproximadamente iguais, o índice vai dar 1. Vamos supor que esse achurado, esse pintadinho, é vidro. Aí qual conta que eu faço? Índice, velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vidro. E aí o N vai dar 1,5. Professor, tem que decorar esses índices? Não. Você tem que saber que no ar e no vácuo, os índices são 1, o vácuo exato, o ar aproximado, tá? 1, e são os menores índices, não tem 0, qualquer coisa. Existe, acredite, índice de refração negativo, já falei isso para vocês nos cursos, em aula, quando eu dou essa matéria. É uma aplicação da nanotecnologia, é bem restrito, da nanotecnologia. Mas é menos 1, qualquer coisa, não tem 0, qualquer coisa. Quando um raio de luz ele vai do menor índice para o maior, nós dizemos que ele está indo do menos para o mais. Menos refringente para o mais refringente. E aí tem um macetinho para te ajudar. Quando o raio de luz vai do menos para o mais, aproximais da reta normal. Do menos para o mais, aproximais. Então ele faz isso, ó. Esse macetinho ele é bom, cara. Do mais pro menos, afastemos da reta normal. Fessur, que coisa tosca, Fessur. Concordo, José, mas ajuda. Do menos pro mais, aproximais, do mais pro menos, afastemos. Esses são os ângulos, o ângulo de incidência, o ângulo de refração, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Medido sempre com a reta normal, não esqueça disso. Lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes, então, ela é uma expressão matemática que relaciona esses ângulos com os índices de refração. Aí, lembra da última aula? Finalizei a última aula. Você sabe lei de Snell? Você sabe lei de Snell? O que o aluno tem que responder? Não sei, não, senhor. Lei de Snell. N1, seno I. N2, seno R. Sabe lei de Snell, José? Não sei, não, senhor. Tá? N1 é o índice de refração do primeiro meio. N2 é o índice de refração do segundo meio. N1 é de onde a luz está vindo. N2 de onde ela está indo embora. Então aqui, o roxinho é o N1, aqui o roxinho é o N2, laranjinha é o N1 aqui, e aqui é o N2. E os senos dos ângulos de incidência e seno do ângulo de refração. Sabe a lei de Snell? Não sei, não, senhor. Lembrando, não muda a frequência, muda a velocidade e comprimento de onda, tem que ter uma noçãozinha para onde que tem o desvio. Professor, sempre tem desvio? Não. Se a luz vier em cima da reta normal, ela não desvia,
ela passar retinho sem sofrer desvio, tá bom? Vamos fazer um teste? Vamos ver um testinho, como é que o cara cobra Lady Snell nos vestibulares do Paraná. Vou fazer com vocês a questão 6 da UEM, uma somatória bem legalzinha aí que a gente consegue recapitular vários tópicos. Tá na mão. O laser de hélio neônio emite uma luz coerente vermelha. A luz coerente é uma luz em que todas as frentes de onda se propagam juntas, por isso que ela é coerente. Tem um comprimento de 633 nanômetros no ar e no humor aquoso do globo ocular tem um comprimento de 474 nanômetros. Considere a velocidade da luz no ar como 3 vezes 10 oitava e assinale o que for correto. Eu acho que é bom a gente tirar uns dados e fazer algumas continhas, que eu passei o olho ali nas afirmativas. Você vai ter que calcular frequência, comprimento de onda, coisas do tipo. Então vamos lá. Vamos começar no ar. Esse é o exercício 6. No ar. Comprimento de onda, 633 nanômetros. No humor aquoso. O humor aquoso é um líquido que preenche a sua córnea. É um líquido que tem dentro da córnea. Dentro do globo ocular tem o humor vítreo e dentro da córnea tem o humor aquoso. O humor aquoso ele é trocado periodicamente, o humor vítreo não, ele preenche o teu olho lá sempre o mesmo humor vítreo. Aqui é 474 vezes 10 a menos 9. Temos que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava. Aqui. Então eu vou usar a equação da ondulatória. Vai lamber ferida. Que tosco, né? Vai lamber ferida. E vou calcular a frequência. Por que a frequência? Porque é constante. Se eu achar a frequência no ar, é a mesma frequência aqui. Eu acho a velocidade aqui que eu já vi que ele está pedindo. Então 3 vezes 10 a oitava, comprimento de onda 633 vezes 10 a menos 9 vezes F. O F vai dar 3.000 vezes 10. Eu baixei 3 potências. Baixei e ficou a quinta, dividido por 633 vezes 10 a menos 9. Tá? Baixei 3 potências para ajudar a gente na divisão. Aí eu monto 3.000 por 633. Já vou pedir uma ajudinha aqui para nossa queridíssima. 3.000 dividido por 633. Isso daí ia ter que fazer na raça, não tem jeito. 4,74. Vezes 10, sobe 9. Subiu 9, 9 com 5, 14 Hz. Tá feito. Essa é a frequência. Pego essa frequência, jogo aqui nessa conta. Vai lamber ferida de novo. A velocidade eu vou achar. 474 vezes 10 a menos 9, vezes a frequência, 4,74. Mesmo valor, né? Vezes 10 a 14. E aqui vai me dar a velocidade. 474 vezes 4,74. Isso vai dar 2.246 vezes 10. 14 com menos 9 vai dar 5. Ou 2,24 vezes 10 a oitava metros por segundo. Legal. E por último, já vou calcular também o índice de refração que eu vi que precisa. Índice de refração é 3 vezes 10 a oitava por 2,24 vezes 10 a oitava. 3 por 2,24, 1,34 aproximadamente. Tá aí. Lembrando que índice de refração não tem unidade, tá? Chato.
Contas. Contas são chatas, você não ia poder usar a calculadora que eu acabei usando, então você tem que estar rápido nas contas, você tem que treinar. Uma questão dessa, você não pode ficar treinando com calculadora. Se você estuda com calculadora, tá errado, tá? Faz na unha. Ah, professor, mas você está na calculadora? Mas eu não vou fazer a prova, né, Zé? Eu não vou ter que ficar 4 horas lá fazendo uma prova, sendo rápido em contas. Aí dá uma preguicinha, a gente usa a máquina. Mas para prestar um concurso, treina na raça. Primeira afirmativa. A frequência da luz no meio aquoso é 474 vezes 10 a 12 Hz. Perfeito. Se eu puxar 2 vírgulas, vai dar 10 a 12. Então, a afirmativa 1 verdadeira. A luz incidente se propaga mais rápido no olho do que no ar? Não. No ar ela é mais rápido, 3 vezes 10 oitava. Falso. O índice de refração do humor aquoso é 1,33 aproximadamente? Verdade. Verdade. 8. A velocidade da luz no humor aquoso, 2,24 vezes 10 oitava? Tá aí. Todas as contas que a gente fez. Mas eu não estava fazendo aleatório, né? Eu tinha passado o olho antes e vi que ele perguntava isso. A luz ao atravessar o interior do olho é difratada? Não, José, não é difratada, é refratada. Refratada. Então, 12, 13 é a somatória dessa questãozinha. Antes da gente finalizar essa aula, eu vou passar para vocês um tópico chamado ângulo limite e reflexão total. Tá? Um tópico bastante importante que tem a ver com todo esse desenho. Vou pausar e já volto com o quadro prontinho, povo. Tamo aí, galera. Vamos falar um pouquinho então sobre ângulo limite e reflexão total. Reviso rapidinho, passo uma experiência e a gente faz a questão 8 da UniOeste para finalizar. Considera que o meio de cima, o meio 1, é vidro. E o meio de baixo é ar. Vidro e ar. Pega um raio de luz, um laser e manda aqui. Um raio incidente com ângulo de incidência. Usando um macetinho, esse raio está indo do mais para o menos, do mais para o menos, afastemos da reta normal. Assim. E esse é o ângulo de refração. O que eu faço agora é aumentar o ângulo de incidência para que o raio refratado fique tangente à superfície. Tá? Vai acontecer isso daqui, ó. E quando isso acontece, é chamado de ângulo limite. O ângulo limite, o nome dele já está dizendo, ele é o limite da refração. A refração termina nesse momento. Então esse ângulo se torna L e o de refração se torna 90 graus. Calcula via lei de Snell. N1 seno L é igual a N2 vezes 1. Por que 1? Seno de 90 graus. Tá? Aí o seno do ângulo limite é o N2 pelo N1, que vai ser o menor índice dividido pelo maior índice. Limite da refração. Além disso, se eu abaixar mais ainda, aí ocorre um fenômeno chamado reflexão total. A luz reflete dentro desse vidro, não é espelho, é vidro transparente, porém a luz reflete, que é a base de funcionamento da fibra ótica, tá bom? Vou mostrar para você aqui uma ideia dessa experiência. Vamos ver se vocês conseguem ver o laser aqui, né? Ó, acho que aqui dá, vamos ver. Coloquei o prisminha aqui. Deixa eu pausar e vou focar a câmera que vai ficar bem melhor. Tá feito. Então a gente tem o laser aqui. Você está vendo um laserzinho no quadro. E aqui eu coloco um prisma. Ao colocar o prisma, o que a gente percebe? O raio refratado bem aqui, ó. Esse que está piscando é o raio refratado. Esse outro aqui é um raio refletido, ele não me interessa. Agora, eu vou alterando o ângulo de incidência. Vou alterando, alterando, e eu quero olhar esse raio. Vai chegar um momento que ele vai sumir. Ó, vai, tá quase sumindo, ó. Sumiu. Não tem mais o raio refratado, acabou. Aí acontece aqui dentro do prisma
o fenômeno de reflexão total. Tanto é que o laser está saindo aqui agora, ó. Entendeu? Reflexão total, ângulo limite e refração. Tá aqui. Volta, ângulo limite, reflexão total. Fechou? É isso que eu estava explicando para vocês. Vamos voltar lá na cena normal. Legal a experiênciazinha, né? Opa, ligar aqui. Fechou. Então agora vamos fazer a questãozinha 8 da UniOeste, que envolve o lance do ângulo limite. Vou compartilhar com vocês aqui. Tá na mão. A figura mostra um raio de luz que incide perpendicularmente na superfície lateral curva de uma peça de vidro hemicilíndrica, metade de um cilindro, penetrando nela e incidindo na sequência na superfície lateral plana de vidro, sendo T o ângulo de incidência da luz. Considere que no caso, se o meio 2 for o ar, cujo índice de refração é 1, então o ângulo limite é de 45 graus. Opa, ele falou que o ângulo limite é de 45 graus. Assinale que for correto. Tá, vamos fazer o desenho aqui no quadro. Preciso fazer o desenho aqui no quadro. Então a gente tem a peça aqui. O laser tá vindo aqui e faz isso, ó. E aqui tem a reta normal. E ele falou que aqui é 45 graus. Que ele falou que é o ângulo limite. Por isso que eu desenhei o esquema do ângulo limite. Fazendo isso, a gente descobre o índice de refração da peça. N1 seno I, N2 seno R. Não sei, não senhor. N1 eu vou achar. Seno do ângulo de incidência, raiz de 2 sobre 2. O N2 é 1, que é o ar, e o seno de 90 graus é 1 também, porque o ângulo de refração é 90 graus. N1 deu raiz de 2, deu 2 sobre raiz de 2, racionalizo, isso vai dar raiz de 2. Racionalizar, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, cortou e dá raiz de 2. Então esse é o índice de refração da peça, tá bom? Assinale que for correto. O índice de refração do vidro é raiz de 2? Matou a pau. Primeira afirmativa verdadeira. Se o meio 2 for água, cujo índice é 1,3, então não haverá reflexão interna total. Tá, para ter reflexão total, o primeiro índice tem que ser maior que o segundo. Raiz de 2 é 1,41. Ele continua sendo maior que 1,3. Então sim, é possível reflexão interna. É possível. Não nesse ângulo. Eu vou ter que fazer outro ângulo, mas é possível. Então essa está errada, porque ele fala assim, se o meio 2 for água, não vai ter reflexão interna? Vai sim, depende do ângulo. Se o ângulo limite 30 graus, então o índice de refração do meio 2 é 2 sobre raiz de 2. Tá, ele tinha falado que o meio 2 era ar no enunciado, né? Tá, beleza, então a gente tem que fazer de novo. Vamos fazer aqui. N1 seno I, N2 seno R. Peraí. O índice do meio 2, se ele for 2 raiz de 2, é esse mesmo, ó. É igual. Aí não vai ter ângulo limite. Se o meio tiver um índice igual ao da peça, o raio passa reto. Aí não vai ter refração. Ele passa retinho, aí não vai ter nada. Essa tá falsa. Essa tá falsa. Se o meio 2 for diamante, com diamante tem um índice altíssimo. Então o ângulo de refração é sempre inferior ao ângulo de incidência. Se o meio 2 for diamante, aconteceria isso, né?
Aconteceria isso, ele ia se aproximar da reta normal. Aí o ângulo de refração é sempre inferior ao ângulo de incidência? Ah, verdade, né, professor? Não é não. Pode ter ângulo de incidência zero. Se o incidência for zero, refração também é zero. Tá errado. Se ocorrer reflexão interna total, o ângulo de incidência é sempre igual ao de reflexão? Verdadeiro. Se é reflexão interna, o incidência é igual ao de reflexão. 16 verdadeiro, somatória 17, povo. 17. Massa, né? Essa foi a questãozinha 8. Tá, de refração, então deu. Refraçãozinha 8. Tem mais ainda? Ah, cara, olha aí, ele considerou 8 como correta. Nem a pau, de jeito nenhum. Deixa eu dar uma olhadinha. 8. Tá certo. O 8 de jeito nenhum. Esse sempre aqui, você entra com recurso muito fácil, de jeito nenhum. Não marque essa. Se o ângulo de incidência for zero, o de refração também é zero. Não pode colocar um sempre desse, jamais. Não marca. Recurso. E 16 tal, a 32 está na outra página, eu não tinha visto. Nossa, foi até 64. Se ocorrer o fenômeno de refração, ele está associado a uma mudança de velocidade de luz? Perfeito. Refração é isso. Não ocorrerá reflexão total, qualquer que seja o meio 2? Ocorre sim. Se eu aumentar um pouquinho esse ângulo, ocorre sim. Tá, as duas tranquilo. A 8 não marca, cara. Não marca de jeito nenhum. Não entraram com recurso nela quando deveriam, tá bom? Se o ângulo de incidência for zero, o refração é zero também. Caramba, ficou extensa essa aula. Vou parando por aqui. Próxima aula, lentes. Valeu, povo!